Bom dia a todos. Meu nome, o professor Sayão deve ter comentado com vocês, meu nome é Alain, eu sou oficial de marinha, engenheiro naval e fui responsável pela obra, projeto e construção do estaleiro de base naval de Itaguaí. Meu nome e meu e-mail estão colocados no começo ou no final desse vídeo, vou decidir ainda onde colocar, e vocês podem escrever se tiverem alguma dúvida, não tem problema. Eu acredito que vocês que estão fazendo pós-graduação em engenharia civil tenham pretensões de chefiar equipes, de ser gerentes e tudo mais. Imagino também que deva ter alguma curiosidade como é que um engenheiro naval foi gerenciar uma obra que é basicamente de engenharia civil. Pelo menos a maior parte da construção é de engenharia civil. Do projeto, alguma parte. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento da vida de vocês vão pleitear um cargo de gerente ou um cargo de chefe de uma equipe ou tudo mais. E acredito também que, por serem novos, talvez ainda não tenham tido essa oportunidade. Talvez algum já tenha, se tiver alguém mais idoso, já tenha tido a oportunidade de chefiar uma equipe. Mas, de qualquer maneira, eu não sei se passou pela cabeça de vocês quais as qualificações que precisam para que uma pessoa chefie uma equipe. Bom, eu diria a vocês que existem vários fatores, eu poderia citar uns 8 fatores. Eu vou citar um primeiro. O primeiro é ser o que as pessoas chamam, que os psicólogos chamam de ser global. Ou seja, a pessoa pode ser detalhista, que é aquela que tem foco nos detalhes, e pode ser globalista, aquele que consegue ter uma visão geral do que vai ser no final. Dificilmente a pessoa muito detalhista consegue manter a visão global do projeto. Ela acaba se perdendo no detalhe. Também não é normal que uma pessoa que seja global, que consiga ter uma visualização total do projeto e consiga ver todas as interferências que podem alterar o andamento desse projeto, que eles consigam entrar muito no detalhe, não se perdem muito no detalhe. São duas personalidades distintas. Existem pessoas mais ou menos situadas no meio, existem pessoas mais para um extremo e existem pessoas mais para o outro extremo. De qualquer maneira, o globalista é aquela pessoa que consegue ter uma visão global, é a pessoa preferida para ser gerente de projetos. Por que isso? Porque ele consegue não perder o foco. Então, ele não se permite que outras atividades, que outras interferências ocorram para que aquele projeto chegue ao final no prazo, com a qualidade exigida, com o atendimento às necessidades do cliente e tudo mais. Existem muitas outras preocupações quanto à designação do gerente, mas eu acho que essa é uma delas. Se vocês são mais detalhistas, procurem equilibrar a cabeça de vocês para nunca perder de vista o foco, que é o projeto final, que é a execução do todo e não apenas dos detalhes, para vocês conseguirem, obviamente, os cargos de gerente. O Sayão me pediu para fazer essa apresentação para vocês e eu estou fazendo essa breve introdução. Eu espero que ajude vocês de alguma maneira e depois nós vamos dividir em outras 5 partes. Bom, existem, como eu falei antes, vários outros requisitos técnicos que você precisa ter, a característica da pessoa, que a pessoa precisa ter para conseguir ser um bom gerente e chegar a um bom termo. Eu posso citar uns 8, vou citar mais um, por exemplo. Tem pessoas
que têm tendências a seguir procedimentos. Gostam de tudo organizadinho, os procedimentos estão escritos e aquilo é que tem que ser feito. Mas existem pessoas que preferem tomar decisões na hora. Então, deixam brechas para a tomada de decisão para ajustar. Repare que as duas características são mais ou menos desejáveis. Ou seja, a pessoa tem que seguir procedimento, mas cada vez que aparece um problema, ela tem que ser boa em tomada de decisão. Mas também a pessoa que é bagunçada e só deixa tudo para a última hora, para tomar decisão em cima da hora. Ou então é muito rígido, só quer seguir o que está escrito e entra em parafuso quando as coisas não estão como planejado, e aí sai xingando todo mundo. Então, essas pessoas não são o ideal. É preciso ter um balanceamento nessas coisas. Como eu falei, várias outras características, mas não é o foco dessa apresentação. Quando se precisa fazer uma definição de quem vai ser o gerente de uma obra extremamente técnica como essa, obviamente que precisa saber quais são os requisitos técnicos da pessoa, quais são os conhecimentos que a pessoa tem. E, decididamente, eu não conheço absolutamente nada sobre obras civis. Passei a minha vida toda projetando e construindo navios, reparando submarino, trabalhando em apoio logístico para a manutenção de submarino, mas de obra civil eu não conheço nada. Mas, como aquilo ali é uma base naval de base, eu entendo. Trabalhei 20 anos dentro do Arsenal de Marinha, um estaleiro também de construção. Trabalhei muito tempo com construção naval. Como aquilo é especificamente para submarinos, eu conheço bem de submarinos, fiz um curso de aperfeiçoamento em termos de cálculo estrutural para submarinos na Alemanha, um curso de 1 ano. Em termos de seguir procedimentos ou não seguir procedimentos, eu tenho um MBA de qualidade. E agora, além de submarino, aquela base, ela é uma base para submarinos nucleares. Então, a pessoa também tem que ter conhecimento de alguma coisa nuclear. Não o todo do nuclear, não necessariamente o detalhe, mas pelo menos sobre como funciona um submarino nuclear e como é que é a planta nuclear e quais os cuidados que devem ser tomados para evitar um acidente nuclear, que tipo de apoio a base tem que ter. Bom, eu fui diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, onde se desenvolveram as outras centrífugas, onde está sendo desenvolvido o projeto do submarino nuclear, onde toda a planta nuclear que vai dentro do submarino foi desenvolvida, isso não foi passado por ninguém de fora, foi todo desenvolvido no Brasil, e eu trabalhei nisso. Então, talvez, por ter conhecimento da área nuclear, de submarino e de base estaleiro, eu tenha sido escolhido. Obviamente que não foi só por causa disso. Eu já tinha sido designado por essas características para ser o gerente de projeto e construção do submarino nuclear. Fui gerente do projeto de 2012 a 2016, 4 anos. Mas já estávamos em 2008 e precisava começar a obra do estaleiro e da base, e o projeto do submarino só começaria em 2012, quando o pessoal que foi selecionado e foi enviado para a França para ser treinado retornaria ao Brasil e iniciaria o projeto. Então, basicamente, eu fui designado pelo Jacques. Já que você vai estar esperando isso, você fica como gerente do projeto do estaleiro e da base naval. Essa foi a razão da minha escolha. Mas por que eu contei essa história para vocês? Eu acho importante que vocês que estão tentando se qualificar e que vão no futuro exercer cargo de gerente, saibam que em nenhum momento vocês vão ter uma obra onde o conhecimento de vocês abrange todas as partes da obra. Vou dar um exemplo. Se vocês forem contratados para gerenciar a obra de uma hidrelétrica, não importa o tamanho dela, pequena, grande, vocês podem ser especialistas em contenção, em fazer a parte toda de engenharia civil da hidroelétrica, mas na parte elétrica vocês não terão todos os conhecimentos necessários.
Então, sempre haverá alguma brecha no gerente. E isso faz com que as outras qualidades que vocês têm que desenvolver, e eu fiz essa apresentação, início da apresentação, como um alerta para vocês, a capacidade pessoal de vocês, de como agir, de como falar com as pessoas, de como conseguir interpretar, ser empático e entender os seus engenheiros, de como saber falar com o operário. Isso tudo, eu acho que acaba sendo um resultado, contribuindo para o resultado positivo ou não. Bom, agora nós vamos passar a falar especificamente um pouco mais sobre esse projeto, ainda nessa introdução, para que vocês tenham uma visão de quantas coisas tem envolvido, além do fato de ter uma base de estaleiro, que seja para submarino, inclusive submarino. Reparem que esse bolotário tenta mais ou menos mostrar como é a interferência entre os diversos projetos envolvidos nesse projeto do estaleiro da base naval. Esse estaleiro e a base naval, obviamente, que ele tem que ser construído, tem que ter todas as facilidades em função das características do submarino convencional, do projeto do submarino convencional, e das características de como vai ser construído o submarino nuclear. Tem uma zona de interferência ali. Muito bem. Acontece que, para construir o submarino nuclear, é necessário que em algum outro lugar seja feito um trabalho que levanta mais poeira, de lixamento, praticamente um trabalho estrutural, não um trabalho de montagem. Então, para isso, nós tivemos que fazer o projeto da UFEM, que é a Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas, ao lado da Nuclep. Os cilindros são fabricados na Nuclep, passam para a UFEM, e na UFEM faz todo o acabamento estrutural, coloca todos os suportes de tubos, bases de equipamentos, tubulações, tudo que precisa e que levanta poeira e que tem corte. E aí só vai para o estaleiro de construção aquela parte mais limpa, que é mais basicamente a montagem. Em paralelo a isso, o projeto de construção nuclear, do projeto do submarino nuclear, desculpem, ele tem uma forte interferência com o projeto da planta de propulsão que está sendo desenvolvida em Aramar. E também tem um forte impacto no projeto do complexo radiológico do estaleiro. Então, nesse projeto do estaleiro e da base naval, nós temos interferência do projeto do submarino convencional, do projeto do submarino nuclear, do projeto do complexo radiológico para atender às necessidades nucleares do submarino nuclear, do do projeto da planta nuclear para esse submarino e do projeto do que vai ser feito na UFEM e o que será feito lá. Essa é a interação. Então, eu não sei se vocês conseguiram perceber, esse é um projeto totalmente ativo. Primeiro, por estar na fronteira do conhecimento. A área nuclear está sempre evoluindo, sempre existe requisitos novos de segurança a serem colocados. Segundo, porque o tempo todo ela está não apenas com engenharia simultânea, mas até com engenharia preditiva, ou seja, nós estamos fazendo o projeto de um estaleiro de uma base naval para um submarino que ainda será projetado. Embora todos os conceitos, dimensões e tudo mais de submarino, já existe um pré-projeto pronto e esse curso na França e esse aperfeiçoamento do projeto é mais para chegar a um nível de detalhamento mais apurado. Nós não podemos não saber exatamente aonde é que vai ficar cada equipamento dentro do submarino, mas nós sabíamos com antecedência que tipos de equipamentos precisariam ter e quais mais ou menos as dimensões dele. Então, nós temos condições de fazer o projeto de engenharia. E, obviamente, que esse estaleiro vai trabalhar também na área com engenharia simultânea, ou seja, enquanto o projeto vai sendo desenvolvido, ele vai realizando algumas tarefas. Engenharia simultânea é uma
uma área que eu gosto muito, e a minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre engenharia simultânea. Como fazer a integração entre o projeto e a construção para permitir que eles se interlacem. Outro detalhe é que ele tem um prazo longo de execução. Sempre que existe prazo longo de execução, existe um montão de variáveis que podem mudar com o tempo. E o último característica que torna ele atípico é o licenciamento difícil por ser da área nuclear. E aqui no Brasil, principalmente, onde a área nuclear não é muito larga, não é muito grande, o licenciamento é algo muito preocupante para todo mundo. Bom, nesta parte do vídeo eu vou mostrar a vocês qual foi a localização escolhida para o estaleiro e base naval e como é que ele foi dividido em algumas partes. Mais particularmente em Itaguaí, ao lado do Porto de Itaguaí. Aqui está o Porto de Itaguaí e aqui a área que teria sido atribuída a nós para fazer o estaleiro e a base naval. Dá para ver que a área é muito pequena em relação ao que seria necessário. Nesta tela é possível ver melhor o tamanho do terreno, que é envolto em morros, e o Porto de Itaguaí. O Porto de Itaguaí aqui, terreno aqui, esse trecho aqui. Como dito anteriormente, para ter um estaleiro para submarino nuclear, que teria ter uma área bem controlada, uma área limpa para montagem, seria o ideal que tivéssemos uma parte do estaleiro localizado, afastado, onde pudesse ser feito todo o serviço de esmerilhamento, solda, pré-acabamento da parte estrutural. Essa parte é o FEM, colocada do lado da Nuclep, um terreno que nós pegamos da Nuclep, localizado ao lado da Nuclep. Obviamente que, continuando por estrada, nós chegaríamos a uma área que nós chamamos de área norte, tivemos que adquirir, que é a área que controla todo o acesso ao estaleiro e à base naval. E, através do túnel, nós chegaríamos ao estaleiro e à base naval. Esse estaleiro e base naval, que está aqui no desenho, é o projeto já definitivo, não é o projeto inicial que estava previsto em contrato. O projeto que estava previsto em contrato seria esse, ou seja, avançaríamos apenas um pouco por mar e teria um braço ao lado direito para ter algumas instalações da base e o estaleiro seria aqui com alguns prédios mais ao fundo. Esse projeto se mostrou inviável e eu vou mostrar por quê. Esse era o projeto como estava no contrato. A previsão de 2 diques colocados, reparem, essa aqui é a praia, 2 diques colocados sobre aterro, bem avançados, os prédios de construção, apoio para a parte nuclear e toda a base colocada aqui. Poucos edifícios de apoio aqui. Na realidade, nós teríamos que ter muito outros edifícios para, inclusive, estocar equipamentos. Bom, nesse vídeo eu mostrei a vocês a localização ao lado do estaleiro de Itaguaí, da onde ficaria o estaleiro e base naval. Também mostrei como ele é dividido em 3 partes, uma parte ao lado da Nuclep, que é para fazer o serviço mais poeirento, outra parte que é controle da entrada através do túnel e uma parte totalmente isolada, onde fica a operação e a montagem dos submarinos propriamente dito. No próximo vídeo eu vou mostrar o principal projeto que nós tivemos que fazer para obtermos o licenciamento ambiental. Bom,
Passemos agora à parte do licenciamento ambiental, que é sempre surpresas atrás de surpresas. Vocês devem se lembrar que de terra era só isso aqui e que o resto seria aterro sobre o mar. Acontece que quase todo o interior da Baía de Sepetiba, o fundo tem muita lama, nós poderíamos lançar a areia sobre lama e depois lançar peso em cima, porque essa lama se espalharia. Nós teríamos que dragar aquela lama até encontrar ou solo firme ou areia realmente firme. O que aconteceu foi que nós precisamos retirar toda essa lama e levar para fora. Mas parte dessa lama era contaminada. Por quê? Não sei se vocês se lembram, ou já ouviram falar, nessa área aqui existia uma mina de exploração de estanho. E para retirar o material era lavado, era lixiviado e todo o efluente era colocado numa represa. A empresa faliu, a empresa que fazia esse tratamento faliu, ficou por conta da massa falida, ninguém cuidou da barragem, a barragem um dia de chuva extrema rompeu e alagou, botou todo aquele material contaminante em toda essa área no entorno. Então, nessa área aqui, nós tínhamos várias partes contaminadas com o material de uma usina de beneficiamento de estanho. Bom, nós teríamos que levantar onde é que existia material contaminado. Esse aí é o resultado do levantamento do material contaminado. Essa lama contaminada deveria ser depositada em algum lugar seguro, protegido, e a lama que não era contaminada poderia ser jogada lá fora no mar, fora da Restinga da Marambaia, em um local de descarte, que foi aprovado pelo IBAMA. O material a ser dragado era uma quantidade razoável, cerca de 9 milhões de metros cúbicos, dos quais cerca de 3%, 300 mil metros cúbicos, tinham contaminação por metais pesados superiores ao admitido pela resolução do CONAMA e teve que ter um tratamento especial. Como já foi dito, o material não contaminado foi descarregado no mar, na realidade, no mesmo local que é normalmente utilizado para o descarte de dragagem de manutenção do Porto de Itaguaí, manutenção do canal. Esse é um dos tipos de draga usado para profundidades maiores, onde ela consegue operar lançando esses aspiradores laterais, que estão vendo aqui, os dois bordos, um de lá, outro de cá, vai succionando e botando em seus porões para depois ir lá em alto mar e descarregar. O passo seguinte, então, seria arranjar uma localização para esse material que era contaminado. A escolha recaiu sobre a parte mais de trás do terreno. Nós tivemos que fazer uma escavação. Me lembro que no topo dos dias, nós tiramos 500 caminhões de terra por dia para escavar essa coisa, fazer uma bacia para receber esse material contaminado. Obviamente, essa bacia foi impermeabilizada e depois receber o que são conhecidos no mercado como geobags, que é um material que recebe a lama e deixa escoar a água. O filtro dele é bem fino. Embora, para que possa ser permitido fazer isso, no bombeamento dessa lama para dentro, nós colocávamos um material que é floculante
que ele se adere aos íons metálicos e aí ele fica, essa molécula do aglomerante com o íon fica grande demais para passar pelos filtros, então a água que passa de volta para o mar é uma água límpida sem íons metálicos. Nessa primeira foto aparece a escavação que nós fizemos no terreno para poder assentar os geobags. Ela totalmente impermeabilizada. Na segunda foto aparece porque a lama contaminada e adicionada de floculante, ela vai a esses geobags, que sai de lá é água pura, mas nós temos que escoar essa água de volta para o mar. Passamos antes por uma lagoa para fazer teste, para ver se realmente ela não está contaminada, e depois a lançamos ao mar. A terceira foto e a quarta foto mostram claramente o aumento da quantidade de geobags ao longo do tempo. Finalmente, essa última foto mostra os vários tubos com lama contaminada chegando e a água escoando através do saco. Essa é uma outra foto do nosso canteiro de obra que dá para ver todas as instalações. Primeiro, o geostube ao fundo, um galpão onde nós guardamos os elementos floculantes. Aqui em branco dá para ver a rede que vem do bombeamento da draga, passa por uma estação com um difusor onde é injetado o material floculante e é lançado aos geotubos através dos tubos azuis que vocês verão nas outras fotos. Muito bem. Essa água que sai do geotube, ela é recolhida até uma piscina para verificação do tratamento e depois lançada de volta ao mar. O que foi apresentado a vocês foi a obra mais impactante das exigências ambientais. Existiram outras, mas essa foi a que demandou, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista financeiro, os maiores esforços. Na próxima etapa, nós vamos verificar quais foram as exigências do ponto de vista nuclear. Bem, vamos falar agora sobre o licenciamento nuclear, que é um licenciamento que também trouxe muitas alterações de projeto, com acréscimos de custo e acréscimo de trabalho de engenharia. Primeiro vamos falar sobre o submarino convencional. O submarino convencional, não sei se vocês conhecem, ele normalmente opera com um motor elétrico. Para que esse motor elétrico aqui, para que o motor elétrico possa operar, ele é alimentado por baterias que ficam ao longo de todo o submarino, tá certo? Quando essas baterias, a carga dessas baterias estão chegando próximo ao final, o submarino é obrigado a subir próximo à superfície, lançar um tubo chamado snorkel, pelo qual ele puxa o ar para alimentar os motores e a gás de descarga desses motores são lançados ao mar, pulverizados pela vela. Muito bem. O submarino nuclear, ele é totalmente independente do ar. Ele não precisa vir próximo à superfície, porque uma vez próximo à superfície, ele pode ser detetado. Existe uma planta nuclear com um primário, que eu já mais ou menos explico. Dessa planta nuclear sai vapor. Esse vapor vai alimentar as turbinas, tanto para alimentar a energia que precisa a bordo, quanto para alimentar o motor elétrico.
O vapor que sai dessas turbinas passa por um condensador, é transformado novamente em água e é bombeado para a serpentina do gerador de vapor. Dentro do circuito primário, o reator nuclear gera calor, esse calor é passado para a água de circulação, ele é de água pressurizada, a água é mantida na fase líquida o tempo todo, tá certo? Essa água sai e passa pelo gerador de vapor, ou seja, ela vai trocar calor com a água do secundário e transformá-la em vapor, e é bombeada de volta para o reator. Eu vou mostrar com mais detalhes numa próxima figura. Esta. Aqui dá para ver exatamente o circuito primário, onde a água pressurizada sai do reator, passa pelo gerador de vapor, ou seja, vai trocar calor com o gerador de vapor, a água do secundário é vaporizada e esse vapor é lançado às turbinas. Muito bem, essa água quente que chega aqui, essa água em marrom mais escuro, ela está a cerca de 300 graus, 300, 330 graus centígrados. Mas para ser mantida em estado líquido, significa que a pressão sobre ela é muito grande. Ela é incompressível, a pressão sobre ela é da ordem de 16 megapascal. Eu não sei, vocês da engenharia civil, se estão acostumados a usar essa unidade. Em termos de PSI, seria 2.320 PSI. Quem faz mergulho ou quem já fez mergulho sabe que a cada 10 metros de profundidade tem uma atmosfera, então, mais ou menos em termos de atmosfera, essa pressão aí é de 157 atmosferas. Uma pressão muito alta. Nessa figura dá para ver em tom mais escuro a água que está em mais alta temperatura e depois de passar pelo gerador de vapor e ceder calor à água do secundário e transformá-la em vapor, essa água estará mais resfriada e será bombeada de volta ao reator para ser aquecida. O controle de temperatura da água, o controle de quantidade de calor que é cedido a essa água, é feito por essas varetas verticais, que aqui só tem 3 representando, mas normalmente são mais do que isso. Essas varetas verticais, quando inseridas, diminuem a reação nuclear, elas são absorvedoras de nêutron, diminui a quantidade de reação nuclear e, consequentemente, diminui a quantidade de calor gerado. Acontece que essas varetas com combustível, elas geram calor normalmente pela reação nuclear, mas os elementos que elas geram depois da reação nuclear, eles têm decaimento. E esse decaimento continua a gerar calor. De tal maneira que mesmo quando eu coloco todas as varetas na posição de acabar com a geração de calor, o calor nessa água continua sendo gerado por causa do decaimento. Esse decaimento ele é mais alto no momento que você encerra a operação, encerra as reações, e vai decair, vai diminuindo com o tempo. No final das contas, eu preciso continuar circulando água para resfriar esse núcleo, tá certo? E mesmo depois de parar e ele baixar um nível de geração de calor muito baixo e eu retirar esse elemento daqui, ele vai precisar ir para uma piscina refrigerada e essa piscina refrigerada ele vai ficar por 10 anos para continuar tirando calor gerado por decaimento. Senão, ele acaba fundindo. Bom, por causa dessa estrutura, por causa desse fato de geração de calor, nós, em volta dos diques, nós temos que ter 2 diques, nunca pode ser um dique só, por questões de segurança. Se tiver algum problema no dique, você tem o outro como usar. Ou se tiver algum submarino fazendo alguma operação dentro do dique e algum outro tiver emergência, ele precisar entrar, tem um segundo dique. Então, tem que estar sempre 2 diques e um disponível. Esse combustível, quando é retirado, e eu vou mostrar mais adiante como é que ele é retirado, quando ele é retirado por essa casamata, ele tem que ser transportado, como eu falei antes, para uma piscina
de refrigeração, onde ele ficará durante 10 anos. Depois desses 10 anos, sim, ele pode ir para o depósito definitivo. Obviamente que essa piscina tem que ter capacidade de operar, de receber todos os combustíveis que vão ser usados ao longo da operação dos submarinos. Nesse desenho, dá para ver claramente um submarino docado, o carro, o trem que passa sobre trilhos e que vai até lá para retirar, ele desce, é aberto a escotilha do submarino, é aberto o tampo do reator. O tampo do reator tem uma ferramenta especial que desaparafusa ou aparafusa todas as porcas ao mesmo tempo. Essa ferramenta também foi desenvolvida aqui no Brasil. E quando ele tem acesso ao elemento combustível do reator, ele vai, pega um de cada vez, traz para dentro de uma caixa blindada, fecha embaixo, transporta aqui para dentro desse elemento aqui entre os diversos diques, entre os dois diques, e esse elemento combustível vai ser transportado, para o lado de cá, para a piscina. A piscina é funda, a própria água consegue ser uma blindagem para efeitos de radiação, a água na parte superior e o concreto em volta dela. Mas ela tem que ter um sistema de refrigeração, na realidade não né? Vários sistemas de refrigeração, porque caso um dê o problema, o outro tem que entrar. Se nós voltarmos ao arranjo inicial, que estava previsto em contrato, nós vamos ver que esses diques estavam colocados aqui. O fato dele ter um ou mais reatores nucleares apoiados sobre ele e ter uma piscina com elementos combustíveis nucleares usados, mas ainda radioativos, apoiados sobre ele, faz com que a construção desses diques tenham que ser à prova de terremoto. Nós tentamos, à época, calcular qual seria o terremoto possível aqui no Brasil. O professor Berrocal, da USP, conseguiu nos calcular dizendo que a máxima aceleração que um terremoto aqui teria seria de 0,7 G, a aceleração horizontal. Apesar disso, a Agência Internacional de Energia Atômica ela aconselha que qualquer construção para terremotos, para efeitos de nuclear, qualquer construção nuclear para suportar terremotos, se não houver históricos de terremoto no país, que seja adotado pelo menos 1 G. Então, em lugar de usarmos 0,7 G, nós passamos a adotar 1 G, aceleração de 1 G. Acontece que nesse lugar aqui onde estavam, esses diques deveriam ser construídos sob estacas. E a rocha mais próxima estava a 42 metros de profundidade, nesse trecho aqui, nesse pedaço aqui. Quando nós apresentamos isso para a CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é quem assessora o IBAMA para efeito de licenciamento nuclear, o licenciamento dessa base, ela é feita pelo IBAMA, que é o órgão que é responsável por licenciamentos de organizações militares. Mas ela usa, para efeitos nucleares, a assessoria da CNEM. Um engenheiro, PhD, inclusive com o doutorado dele em Massachusetts, no MIT, ele questionou o seguinte: como é que nós vamos colocar um paliteiro de estacas suportando um peso alto, com 42 metros de altura? Como é que eu vou garantir que a rocha lá embaixo, tendo uma aceleração horizontal de 1 G, quais seriam as acelerações no topo dessas estacas? Ele disse que não existia programa que fizesse isso no mundo e que nós teríamos muita dificuldade. Ele não diz que é impossível, mas que nós teríamos muita dificuldade em conseguir provar a ele qual seria aquela aceleração no topo das estacas. Aí uma rápida análise em todos os diques que recebem submarinos nucleares
nós percebemos que esses diques são todos situados sobre rocha. Porque aí não tem dúvida, a aceleração que recebe a rocha é a aceleração que vai ser transmitida para o dique, desde que ele esteja fundado na rocha. Então, nós decidimos que deveria ser colocado sobre rocha. Por isso que nós tivemos que mudar a posição dos diques e mudar o arranjo que tinha sido feito inicialmente para o estaleiro e base. Obviamente que isso somado a outros fatores que vieram mostrando que, inicialmente, o que tinha sido pensado em termos de edifícios não seriam suficientes, nós teríamos que ter mais edifícios de apoio. Então, nós passamos para o segundo tipo de arranjo, que foi finalmente adotado, esse aqui, aonde os diques foram recuados para ficar estabelecidos sobre rocha. A rocha aqui está exatamente na profundidade, 12 metros de profundidade, que é onde inicia o dique, a posição do dique. O passo seguinte seria determinar que outros esforços provocados pela natureza poderia ser importante ser considerado nesse projeto. Em relação a ventos, nós tínhamos uma série de medições de ventos de 2 anos na região, mas ele era insuficiente. Então, nós pegamos o que tínhamos e pedimos para calcular o período de recorrência em 10.000 anos, a partir daquela amostragem que nós temos. Isso foi encontrado uma velocidade de vento de 27 metros por segundo. Esses ventos, obviamente, que gerariam ondas. Agora, qual a direção dessas ondas? Então, nós estudamos 3 direções distintas. Uma, essa maior aqui, onde tem maior pista. Outra é a mais direta e a outra a 135 graus. E calculamos qual seria a altura de onda em cada situação dessa. No 135, que é essa daqui, a altura de onda seria 220 centímetros. A 180 graus, como a pista é curta, a altura de onda seria menor, 1,85 m. E essa aqui, embora tenha maior pista, ela tem obstáculos aqui da ilha de Itacuruçá sobre ela, então a onda que chegaria ao nosso ponto de interesse seria de 1,16 metros. Essa é com vento a 240 graus. Como é que seria e como é que a ilha de Itacuruçá dispersa essa onda e o que chega aqui nessa nossa região é uma onda bem menor. E esse aqui é com o ângulo de onda vindo de Boreste a 135 graus, como é que ela chegaria no nosso projeto, com uma altura de onda de 2,20 m. Reparem que, por isso, nós tivemos que mudar a abertura da nossa entrada da base. Ela era mais ou menos aqui, mas se essa onda entra aqui, ela reflete e vai atuar direto na porta dos diques. E não é bom ter um esforço extra na porta dos diques. Então, nós tivemos que fazer uma proteção extra para evitar a entrada de ondas direto e que batesse direto na porta do dique. Tivemos outras considerações a serem feitas. E se não fosse um vento comum? Se fosse um tornado? É possível um tornado? É possível. Vamos escolher no Brasil, como naquela região não tem histórico de tornado, pegamos um tornado do tipo F1, com uma velocidade de 50 metros por segundo de vento. Isso dá 180 km por hora. É bastante vento, é um vento muito, muito violento. Um raio desse tornado de 100 metros e um tempo de vida de 10 a 30 minutos. Acontece que, obviamente, que nós pensamos no 130 graus, 135 graus, que é a pista onde tem mais chance de fazer ondas que sejam prejudiciais, que acumular mais ondas. Isso aqui é a pista que apresenta menor número de obstáculos e com maior potencial para a geração de ondas. A onda gerada por esse tipo de transtorno, por um tornado,
por causa do tempo de duração dele de ser de 30 minutos, era inferior a 2,20 metros. Então, nós precisávamos considerar essa velocidade do vento para o caso das estruturas, mas não precisávamos considerar essa velocidade do vento para efeitos de onda. Outra possibilidade é de furacão. Aqui no hemisfério sul, nós não temos histórico muito grande de furacões, mas temos um recente, em 2004, que foi o ciclone Catarina, que alcançou a costa da região sul, e ela acabou provocando um empilhamento de água de até 1,5 metro acima do nível normal. Então, nós passamos a considerar, além da maré, um acréscimo de água de 1,5 metro acima do nível normal. Mas os efeitos de onda seriam externos à baía. Quando eles entram pela entrada da baía, acaba sendo um efeito de onda inferior à da onda de projeto já calculada de 2,20 metros. Com todos esses cálculos, considerarmos a máxima maré de Cisígia, que é na faixa de 1,70 metro para a região, o empilhamento provocado por um possível furacão, mais as ondas por vento forte, mais manter as saídas de esgotos e águas pluviais acima do nível da água do mar, nós chegamos a essas alturas mínimas para a nossa base. A nossa base aqui, 4,60 metros, o nosso estaleiro 4,20 metros, e é nessa região aqui, da onde tem a parte nuclear, como tem os morros todos em volta, e o escoamento de água é por aqui, a canaleta de efluentes, do caso de tirar essa água toda fluviais, ela é muito alta, ela tem mais de 1 metro de altura. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o método construtivo. Mas antes de iniciar a construção, nós tínhamos que pensar e dimensionar sobre o enrocamento e se esse enrocamento permitiria a escalada da onda e se aquela altura de 4,2 metros seria suficiente para evitar que a onda varresse as nossas instalações. Para isso, nós usamos o tanque do INPH. Ele simula totalmente a situação real, ele permite dimensionar o enrocamento e a base do enrocamento e demonstrou que a onda poderia escalar e varrer o topo do enrocamento se nós não tivéssemos aqui uma capa protetora com dimensões de pedras que freasse um pouco a subida da onda e que tivesse essa capa uma crista superior ao limite do nosso enrocamento, onde ficariam as nossas instalações, para evitar que a onda varresse essa parte aqui. A dragagem e retirada de lama já havia sido feita. Agora nós iniciamos o enrocamento e imediatamente após a parte de aterro. O enrocamento foi feito em ponta de aterro, onde caminhões basculhantes lançam as pedras e máquinas de terraplanagem saem posicionando essas pedras ao longo do enrocamento. O enrocamento, principalmente o externo, é toda essa parte pontilhada. Esse é o início do enrocamento, vários caminhões chegando e lançando aqui nessa ponta, e a máquina de terraplanagem vai completando o serviço. Essa foto mostra a continuação do enrocamento, já com o aterro sendo executado. Aqui tem um desvio no enrocamento, e isso foi necessário porque essa parte do cais que tem um loadout de peso e aqui na frente vai ser posicionado um ciclolift que serve para lançar o submarino na água, essa parte ainda não tinha sido projetada. Então, quando nós avançamos no aterro por essa região, nós não tínhamos ainda as estacas cravadas e tivemos que fazer esse desvio.
Vamos falar agora sobre a construção do cais. O cais é construído sobre estacas e quem separa a parte onde fica o aterro da parte onde os navios vão atracar é um enrocamento. Esse enrocamento é isolado com uma manta de bidim para poder evitar que a areia se infiltre através do enrocamento e se perca o aterro. Reparem que esse tipo de cais ele não é propício a um submarino nuclear. Se o submarino nuclear estiver aqui e haver um terremoto, essa rocha pode se deslocar para baixo do submarino e tapar a aspiração de água de refrigeração do reator, que não pode ficar sem aspiração. Então, na região onde serão colocados submarinos nucleares, o cais terá que ser feito todo de concreto, 2 paredões de concreto. Essa é a parte da cravação das estacas, feita por balsas. Após as estacas cravadas, elas são amarradas na coroa delas, no topo delas, por placas, e essas placas por cima delas recebem painéis que serão o cais, que formarão o cais. Só após a cravação das estacas é que é lançado o enrocamento. Esse filme mostra como é lançado o enrocamento, tirando placas do cais e usando uns funis para poder lançar as pedras de enrocamento. Agora vamos falar sobre o aterro. O aterro, como dito anteriormente, é feito por dragas. A draga vai lá fora, pega em uma mina específica onde tem areia limpa e traz a areia, lança com água por um sistema chamado Rainbow, porque por causa da pulverização da água acaba formando um arco-íris aqui. Essa é uma foto, mostra o avanço da cravação dos diversos cais e a draga ainda fazendo por Rainbow a parte do aterro. Isso é uma ilustração de como vai ficar o final da obra. Ou seja, os cais lançados, esses aqui, todos sobre estacas, o enrocamento vindo até as extremidades. Aqui, um cais para submarino nuclear, outro cais para submarino nuclear, outro cais para submarino nuclear, todos eles feitos em concreto. Aqui vocês podem ver uma contenção. Sem essa contenção, nós não conseguiríamos escavar isso, porque a água invadiria. E essa contenção, esses cais aqui também são usados como contenção e precisamos fazer uma contenção extra aqui na frente. Embora com um método construtivo similar, essa contenção aqui é feita em concreto, enquanto que essa contenção aqui é feito tipo um asfalto. Essa é uma foto da obra. Essa é a sequência de como será feita toda a obra. Os coferders, que eu já explico, que é a transição entre o que é enrocamento e o que é cais de concreto, e serve também para ligar a parede, para ser as extremidades das paredes, da parede de contenção avante, que é uma chamada parede de Colli. A escavação é feita com essa máquina, uma hidrofresa. Ela tem dentes que conseguem cortar rocha ou cortar o terreno que seja. No centro dela tem uma bomba de sucção que manda através de um tubo, que sai aqui pela lateral, de um tubo que manda essa lama, que é a mistura do líquido que está dentro do buraco, e de toda
a terra removida ou a pedra removida. Aqui, mais ou menos, como é que funciona, como é que ela está cortando. A hidrofresa, ela corta um buraco. Nesse buraco é lançado uma lama betuminosa, que é mais pesada do que a água e mais leve do que o concreto. Então, quando nós formos lançar o concreto, ela é expulsa, mas enquanto ela está sendo colocada, ela retira toda a água e tem a propriedade de manter as paredes dessa escavação no lugar. Essa lama betuminosa é produzido a partir de um silo em uma caixa, é bombeado para uma caixa que vai alimentar esse buraco que está sendo escavado. A bomba que tem aqui embaixo succiona a lama, ou seja, toda essa lama betuminosa, mais todos os detritos, areia, pedra, e joga a uma peneira. Essa peneira vai separar o que é mais areia ou pedra e, novamente, o líquido que retorna para ser reprocessado. O posicionamento dessa hidrofresa é feito através de um gabarito. Ele é fixado no chão e serve de guia para ela acertar o caminho. Uma vez realizado o corte, ele é colocado a armação e, após a armação, o concreto. O concreto, como eu disse, vai expulsar toda a lama betuminosa de dentro do buraco. Uma vez feita duas paredes, é feita uma parede intermediária, essa aqui, entre essa parede e essa parede, da largura da hidrofresa, e essa hidrofresa, ao cortar, ela vai cortar também parte da lateral das placas que já existem, e esse corte, por causa das várias rodas dentadas que tem aqui, vai formar uma região dentada. Quando concretar essa região intermediária, essa região aqui, vocês vão unir essas placas através dessa parte dentada. Aqui aparece o vídeo mostrando primeiro a construção da parede de colírio, que é todo estaqueado, um caixote de metálico todo estaqueado por dentro, para não sair de posição. Começa o estaqueamento e o rocamento para onde vai ser o cais dos submarinos convencionais, completa-se o aterro, faz-se os rasgos com as hidrofesas para poder fazer as paredes de concreto dos cais para o submarino nuclear e continua fazendo o rasgo com hidrofresa para fazer o corte das paredes de contenção, tanto de ré quanto de vante. Uma vez feito isso, é possível escavar aqui até encontrar a rocha, aqui em ângulo. Repare que essa parede de colírio ela não precisa ser estruturada, ela não precisa ter armação, porque ela está segura por uma cunha de cada lado, uma cunha de areia de cada lado. Esse é um cais de concreto, fundido no local, obviamente, para submarino nuclear. E esse é um conjunto de fotos que vai mostrar para vocês aqui o cais estaqueado, aqui os cais de concreto, aqui a parede de contenção, aqui uma outra parede que é a parede de colírio, a parede de diafragma. Uma foto seguinte já mostra ele começando a escavar. E nessa aqui já a escavação feita. Uma vez a escavação feita, nós vamos descobrir, através de uma sondagem, nós sabemos que vai ter uma região de rocha mais alta do que o fundo do dique, e nós vamos precisar desbastar essa rocha, e vai ter uma região onde a rocha está abaixo do fundo do dique, nós vamos precisar concretar essa parte aqui. Essa parede de contenção, todas as paredes de contenção, conforme nós vamos escavando, nós vamos, eu chamo de estaiar, vocês civis chamam de atirantar. Aqui uma figura ilustrando já a região concretada e a região desbastada, e a partir desse fundo nós começamos a construir primeiro o fundo do dique, todo cravado na rocha,
E depois do fundo do dique, nós começamos a levantar as paredes do dique e as paredes dessa região central, que é a ilha nuclear, aonde vai ter, aqui nessa região, a piscina, para receber os elementos combustíveis usados. Bem, assim termina essa série de vídeos, que espero tenha mostrado a vocês algo sobre a construção do estaleiro e base naval de Itaguaí.